Sabe quando um software trava no seu celular? É bem chato, né? Agora, imagina quando esse mesmo software falha num avião, num equipamento médico ou numa usina de energia. Aí, as consequências podem ser catastróficas. Bom, é exatamente nisso que a gente vai mergulhar agora, no intenso processo de provar que o software nos nossos sistemas mais críticos é de fato seguro e confiável. 370 milhões de dólares. Esse foi o custo de um único bug de software. Em 1996, o voo inaugural do foguete Ariane 5 terminou numa bola de fogo gigante, só 40 segundos depois de decolar. E a causa? Pois é, uma falha no software. A investigação descobriu uma coisa importantíssima. O desastre não foi por causa de uma peça com defeito, mas sim por uma brecha no processo de checagem do software, a tal da verificação e validação. Uma revisão mais rigorosa que teria custado muito menos poderia ter evitado tudo isso. E isso nos traz à pergunta central de toda essa análise. Em sistemas onde o risco é tão alto, como é que se constrói a certeza de que o código por trás de tudo não vai ter uma falha desastrosa? Pois é, existe toda uma área de conhecimento dedicada a evitar esse tipo de desastre. E ela vai muito além de simplesmente caçar bugs. O negócio é construir um verdadeiro caso com evidências de que o sistema é seguro. O ponto-chave é este. Não se trata só de testar. É um processo super meticuloso chamado garantia de confiabilidade e segurança. O objetivo final é juntar um corpo de evidências concretas que provem que aquele sistema merece a nossa confiança para operar. E olha, o investimento para alcançar essa confiança é gigantesco. Para sistemas críticos, os custos de verificação e validação podem passar, acredite, de 50% do custo total do projeto. Pensa só nisso. Mais da metade do esforço não é gasto escrevendo código, mas sim provando que ele funciona como deveria. A primeira linha de defesa é analisar o projeto e o código do software sem nem mesmo rodar o programa. É como um arquiteto que inspeciona a planta de um prédio nos mínimos detalhes antes de alguém assentar o primeiro tijolo. Essa abordagem tem um nome: análise estática. E a grande vantagem dela é encontrar falhas antes mesmo que uma única linha de código seja executada. Isso evita que um errinho lá no começo acabe escondendo outros problemas mais para frente. E aqui a gente tem 3 técnicas principais. A verificação formal, que é a mais rigorosa de todas, usa matemática para provar que o código faz o que promete. A verificação de modelos usa ferramentas para procurar inconsistências no modelo do sistema. E a análise automatizada de programas, que é a mais comum, basicamente escaneia o código procurando por padrões que a gente já sabe que dão problema. Ok, depois de checar a planta do prédio, é hora de testar a estrutura, mas não é um teste qualquer. O sistema tem que ser colocado sob estresse, simulando as condições do mundo real, para a gente poder medir a sua confiabilidade. Para fazer isso do jeito certo, se cria o que a gente chama de perfil operacional. Esse perfil ajuda a identificar quais são as ações mais comuns que os usuários vão fazer e foca os testes nelas. Afinal, a confiabilidade que a gente percebe no dia a dia depende mais de como o sistema se comporta nas tarefas rotineiras do que naquelas que quase nunca acontecem. Mas quando o assunto é segurança, a história muda completamente. Testar a segurança de um sistema não é a mesma coisa que testar a confiabilidade dele. Por que será? A diferença toda está na mentalidade. O testador normal quer confirmar que o sistema faz o que foi pedido usando ele do jeito certo. Já o invasor, bom, ele é um adversário. Ele procura ativamente por falhas, ele tenta usar o sistema de formas inesperadas e busca quebrar as premissas dos desenvolvedores para fazer o sistema falhar. É um verdadeiro jogo de gato e rato. A qualidade do produto final está diretamente ligada à qualidade do processo que foi usado para construí-lo. É muito simples. Não dá para ter um sistema super confiável se o processo de desenvolvimento foi uma bagunça. Essa frase resume um princípio fundamental. Garantir a qualidade do processo é tão importante quanto garantir a qualidade do produto. Se o processo de desenvolvimento for bem definido e rigoroso, a confiança no sistema que sai dele aumenta, e muito. E isso aqui ilustra muito bem como funciona na prática. Uma peça central de um processo seguro é o chamado registro de perigos. Pega o exemplo de uma bomba de insulina. Um perigo claro é a overdose de insulina. Esse registro vai rastrear esse perigo específico em todas as etapas. Vai gerar requisitos de projeto para evitar que ele aconteça e ainda vai dizer exatamente quem é o responsável por isso. Não tem espaço para deixar para lá. Então, toda essa análise, todos esses testes e essa documentação de processos
Tudo isso culmina num passo final que é crucial: apresentar o argumento de por que o sistema é de fato seguro e confiável. Isso é chamado de caso de segurança. É basicamente um dossiê que junta todas as evidências disponíveis para apresentar um argumento super convincente a um órgão regulador, provando que o sistema é seguro para o uso que se pretende dar a ele. A base de tudo é a evidência. São os dados brutos, concretos, coletados durante todo o processo. Resultados de testes, relatórios de análise, tudo. Mas só a evidência jogada na mesa não é suficiente. Ela é só a matéria-prima. Essas peças todas precisam ser organizadas dentro de um argumento lógico que explique por que elas juntas provam que o sistema é seguro. E esse argumento, por sua vez, serve para apoiar uma afirmação final, que tem que ser clara e direta sobre a confiabilidade do sistema. É essa estrutura que transforma um monte de dados em confiança. Voltando à bomba de insulina, a gente vê como isso se encaixa. A afirmação é: a dose máxima única não vai passar do limite seguro. O argumento é: as evidências mostram que o cálculo da dose é seguro. E as evidências são várias. Um argumento sobre a lógica do software, dados de 400 testes e um relatório de análise estática. Cada peça apoia a outra, construindo um caso muito sólido. Então, no fim das contas, o ponto central é este. O objetivo da garantia de software crítico não é provar que o software é perfeito, porque isso é praticamente impossível. O verdadeiro objetivo é provar, como uma montanha de evidências, que o software não consegue chegar a um estado que a gente sabe que é perigoso. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar. À medida que o software controla cada vez mais coisas no nosso mundo, de carros autônomos a diagnósticos médicos, qual é o nível de prova que é realmente suficiente para a gente confiar as nossas vidas a ele?